Sejam todos bem-vindos e bem-vindas de volta à cozinha do Manhã Diversa para mais um Bora Rangar. E no Bora Rangar de hoje você vai aprender a fazer comigo frango teriyaki. Vou te ensinar os macetes para grelhar esse frango, a gente vai fazer o molho e eu vou te ensinar também a fazer o arroz japonês, que é o acompanhamento perfeito aqui para esse nosso frango. Ó, então, ficou curioso ou curiosa para conhecer essa receita? Já sabe, papel e caneta na mão, celular para tirar a foto da tela, que hoje tem frango teriyaki aqui no Bora Rangar. Para fazer essa delícia com origem japonesa, você vai precisar de 1 kg de filé de coxa e sobrecoxa, 100 ml de saquê, 100 ml de shoyu, 4 colheres de sopa de açúcar cristal, 1 colher de sopa de amido de milho, cebolete picadinha para finalizar, sal, pimenta do reino a gosto, arroz para acompanhar, tiras de pimentão vermelho para a gente finalizar, e 1 xícara de chá de farinha de trigo para empanar os nossos frangos. Olha, esse prato, ele é basicamente um frango empanado e frito com pouco óleo, que vai com molho tare, na verdade vai com tare, né? Tare é uma palavra em japonês que em português a tradução seria molho. Então é um pouco redundante a gente falar molho tare. O tare, ele é um molho muito comum, geralmente o pessoal quando pede comida japonesa, sushi, né? Aquelas comidas frias e cruas, ele vem com o nome de teriyaki. Só que teriyaki é o nome do nosso prato que é feito à base do tare. Então o nome correto seria falar tare, né? Mas aí ficou popular no Brasil como molho teriyaki, então a gente tem a base aqui um molho teriyaki para esse frango, e é um molho tare para o frango teriyaki. Teriyaki seria grelhado e dourado, né? Essa palavra teriyaki, né? Grelhado no molho ali e dourado. Então esse aqui é o resultado e a gente vai comer com frango. Então é arrozinho com frango, só que o arroz japonês não é aquele arroz soltinho, é o arroz grudado, que vocês vão entender, porque ele é feito para comer com palitinho, né? Então por isso que ele tem que ficar grudadinho. Coisa pouca, arroz, frango. Você não tem em casa o arroz japonês, quer fazer com arroz comum, tá liberado também, não tem problema, tá? Vai ter a mesma experiência se você fizer aqui, talvez não na textura, mas no sabor é a mesma coisa. Vamos então começar preparando aqui o nosso molho, que é só misturar. Então eu vou colocar aqui, ó, o shoyu. Vou colocar também o saquê. Quem não tiver acesso ao saquê, pode usar vinho branco aqui, pode substituir por vodka, cachaça também. O vinho branco é mais indicado porque é uma bebida mais fraca, assim como o saquê, tá? O saquê seco que a gente está usando aqui. Ó, vou colocar aqui também açúcar cristal, que vai ser responsável por ajudar a gente a dar brilho nessa receita. E ó, eu vou pegar um pouquinho desse líquido e vou jogar aqui no amido de milho. Aí eu vou dissolver o açúcar. Bate bem aqui até dissolver o açúcar aqui dentro. E aqui, antes de você jogar ali dentro, ó, dá uma dissolvida aqui no amido, com pouca quantidade de líquido. Curiosamente, né, o amido ele se dissolve mais fácil em pouca quantidade. Quando você coloca ele em contato com muita quantidade de líquido, ele costuma empelotar. Então, você sempre faz assim, ó, do menor para o maior, que não vai ter erro, não tem nem perigo da temperatura aqui tá ambiente não. Já deixa esse molhinho aqui pré-pronto, ele só termina de ficar pronto no fogo, né? Mas no caso do teriyaki, ele também tem sabor de frango, então depois que a gente grelhar o frango, a gente vai jogar esse molhinho para dentro para a gente poder finalizar. A minha panela ela já tá aquecendo ali, tô usando mais uma vez a paejeira, que é uma frigideira, né? Assim, na verdade não é uma frigideira, mas ela substitui uma frigideira. Você pode na sua casa fazer usando a frigideira. Ó, aqui eu tenho o frango, que ele já tá pré-limpo. Aqui é o filé da coxa e sobrecoxa, mas você pode fazer também com o peito normalmente, tá? Ó, vou pegar aqui a minha faquinha e a gente vai retirar aqui, ó, algum excesso de pelanca. Essa limpeza já foi feita, tá vendo? Mas de qualquer forma ainda tem alguma coisinha pra gente retirar. Feita a retirada aqui do excesso de pelanca, o que você vai fazer agora é o seguinte: a gente vai abrir essa carne, ó, aonde está mais grosso assim, para ficar um bifinho mais baixinho, para ele cozinhar mais rápido. Então eu venho cortando aqui, ó, na parte que está mais grossa, e aí agora a gente vai fazer isso nos dois lados, né? Aqui eu tenho 2 bifes, então ó, eu identifico o lado mais grosso e a gente dá uma abrida assim nele, ó.
E aí agora você vai vir com a faca batendo essa carne para ela ficar mais fininha ainda e cozinhar mais rapidinho. Então, ó, a gente vai fazer batidas nesse sentido e também aqui no sentido contrário. Agora a gente vai temperar o franguinho com sal, pimenta do reino, ó, dos dois lados, tá? Vai colocar o salzinho, a pimenta. E aí a gente vai empanar na farinha de trigo somente. Então ele vai passar aqui, ó, por uma camada de farinha de trigo, dando aquela empanadinha para a gente poder grelhar ele lá. Eu vou separar aqui. E aí a gente vai para a panela quente aqui, para chapa, pode ser uma frigideira, quem tiver chapa fica muito legal na chapa, mas lembrando que a gente vai precisar produzir o molho aqui dentro, tá? Então a sua chapa ela precisa ter uma maneira de conter esse molho. E aqui, ó, fogo quente, eu vou aumentar aqui agora, né? Deixei ela aquecendo em fogo brando. Não precisa ser aquela temperatura estalando demais, até porque, né, o frango ele tem que ficar bem passado. Então se ele entra aqui numa frigideira muito quente, o que vai acontecer é que ele vai queimar a superfície e não vai grelhar. Então, ó, eu deixo aqui, aumento o fogo, ó, tá soltando aqui, ó, aquele barulhinho bem fininho de fritura. Você tá vendo que tá fervendo o óleo aqui, onde ele tá em contato? É essa quantidade aqui, não é para fazer aquele barulho muito alto. Até se começar a chiar demais, você vai lá e abaixa o fogo, tá? Como a minha panela é bem grande, ó, eu vou colocar um pouquinho mais de óleo aqui pro lado de cá e vou entrar com mais um bifinho aqui no cantinho pra gente grelhar tudo junto. Aí, ó, você tem que ter pouquinho de paciência agora, porque ele vai formar aquela camada de caramelização, que a gente chama, né, a reação de Maillard, né? Vai acontecer que as proteínas ali da superfície vão caramelizar, juntamente também, né, com a farinha de trigo, que vai ganhar uma cor. E aí quando ficar bem douradinho, a gente não fica mexendo aqui para não esfriar a panela, para não perder temperatura. Quando começar a cor subir aqui pelas laterais do frango, a gente vira e deixa dourar do outro lado. Então tem que esperar, não pode ficar mexendo, ó. O máximo que você pode fazer, ó, é vir aqui e dar uma olhadinha para ver como tá indo, ó, tá vendo? Olha aí, ainda precisa ganhar mais uma cor, então você vai aqui, ó, com paciência, você pode vir aqui dar umas apertadinhas assim para marcar legal. Fica atento aí para não queimar. Quando começar a corar também, um outro sinal que você vai ver é o seguinte: aqui no óleo ficou um pouquinho sujo de farinha, porque cai farinha do frango. Então essa farinha aqui do óleo, ela vai começar a ficar bem douradinha ali dentro do óleo, né? O óleo vai começar a mudar de cor, vai começar a caramelizar essa farinha. É sinal de que a farinha que está grudada aqui debaixo da nossa peça de frango, ela também vai estar dourada. Vamos dar início ao processo do cozimento do nosso arroz, que aí no próximo bloco a gente cozinha ele e finaliza o nosso frango. A gente tem que deixar ele dourando ali devagarzinho. O arroz japonês você vai encontrar em casas especializadas, alguns supermercados desses maiores, dessas redes maiores também, você já encontra. Se você não encontrar, como eu já falei, né, você pode usar o arroz comum aí que você está acostumado no seu dia a dia. Para cozinhar o arroz japonês e ele ficar grudadinho daquele jeito que a gente vê nos filmes, né, nos restaurantes, a gente tem que fazer o seguinte processo. A gente vai lavar esse nosso arroz até ele parar de soltar a aguinha branca. Então você coloca ele dentro de uma tigela, enche ele com água e vem aqui, ó, e esfrega o arroz assim, ó, com a ponta dos dedos. Vou te mostrar aqui, ó. Você vem aqui esfregando, você vai vendo que a água ela já vai mudando de cor. Ela vai ficando turva, né, do excesso de amido. Esse arroz ele é muito rico em amido e ele vai deixar essa água bem branquinha. Enquanto não parar de sair essa água branca, a gente não vai parar de lavar. Vai dar mais ou menos umas 4 lavadinhas, ó. Aqui, ó. Pode ver que a água tá saindo branquinha, tá vendo? Eu vou voltar o meu arroz pra cá e aí a gente vai dar mais uma enxaguada nele, ó. Fazendo mais uma vez aquele movimento de esfregar os grãozinhos aqui
um no outro. E só de começar a fazer, você já vai vendo que a água ela vai ficando turva, né? Ela vai ganhando esse amido do arroz, ela vai ficando colorida, vai ficando branquinha. Esfrega bem, lava bem. Você pode fazer isso numa tigela grande, uma quantidade maior, né? Essa porção que a gente está fazendo aqui é para 2 a 3 pessoas. Ainda está saindo uma aguinha branca. Ó, vai ser só mais uma vez, como é pouca quantidade de arroz, nessa terceira lavagem aqui já vai ser o suficiente. Então, ó, agora ela já não vai sair quase mais nada branca. Aí a gente dá essa esfregadinha, volta aqui para a peneira. E aí, ó, uma última aqui para garantir, a gente vem e dá uma lavada nesse arroz aqui dentro da peneira. Bom, arroz lavado, o frango acho que já está quase na hora da gente virar ali. Vamos dar uma olhadinha. Enquanto a gente lavava o arroz, ó, aproveitamos o tempo do frango grelhar. O arroz já está lavado. Então, ó, a panela está aquecida porque demorou aqui mais ou menos uns 10 minutos de cada lado. Por quê? A gente faz no fogo quente, mas controlando a temperatura, sempre baixando. Porque a carne do frango ela precisa ser servida bem passada. Então a gente tem que atingir essa caramelização, esse dourado bonito que você está vendo, aos poucos. Não adianta eu colocar aqui na panela muito quente, fritar por fora e ficar cru por dentro. Não pode, é proibido consumir carne de frango crua, tá? Ele está no fogo baixo aqui que a gente vai entrar com o molho. Vou falar para você porque eu também já preparei esse molho no último bloco, ó. Mas antes, eu vou deixar aquecer a panela que a gente vai pro arroz e depois a gente fala desse molho aqui que o molho vai entrar lá para reduzir e para ganhar cor e ficar bem dourado. Aqui a gente tem o gohan, né, o arroz japonês, que é o arroz utilizado para fazer os makimonos da comida japonesa crua, né, os sushis, os sashimis, eles levam esse arroz aqui. Esse arroz é chamado de gohan. Ele é um arroz que ele tem, né, um grão com muito mais amido. E você vai começar lavando esse arroz até a água que sair dessa lavagem do arroz sair transparente. Então vão ser 4 ou 5 lavadas aí que você vai dar nesse arroz até ele acabar de sair transparente. Você enche a tigela com água, esfrega na ponta dos dedos, aí você vai vendo, né, aquela água ficando turva, ficando branquinha. Aí você escorre, coloca mais água e vai fazendo isso até a água sair transparente. Aqui o meu já está lavado, ele está só escorrendo aqui, ó. Mais um excessozinho de água. Eu vou levar para minha panela aqui. Aí a proporção é 3:1. A gente está cozinhando 100 gramas de arroz japonês aqui, então a gente vai usar 300 gramas de água. Para quem não sabe, não tá errado falar água em peso assim, não. É equivalente o ml para gramas, né? 1 quilo de água é igual a 1 litro de água. Isso é por causa da densidade da água. Não são todos os líquidos que pesam dessa forma, tá? Líquidos menos densos vão pesar menos. Então a gente tem o óleo, por exemplo, que ele é menos denso que a água, né? Ele flutua na água, ou seja, ele é mais leve que a água. Sendo mais leve que a água, 100 ml de óleo não é 100 gramas. Mas para a água isso é verdade, tá? Sempre que for água, você pode pensar diretamente assim. Aí quando a gente fala numa proporção de 3:1, você vai comparar. Então se eu estou usando 100 gramas de arroz, eu vou de 300 gramas de água. Ah, se for uma xícara de arroz, 3 xícaras de água. Essa é a medida que você vai utilizar. A gente dá uma pré-aquecida nessa água antes de entrar com o arroz. O arroz já está lavado, lembrando, né? Água pré-aquecida não, só para quebrar aqui o gelo da água. Então a gente deixa ela dar esse pré-aquecimento e eu vou entrar aqui, ó, com o arroz aqui dentro agora que ela já pré-aqueceu. Então água morninha, para não ser água fria, principalmente porque tá fazendo frio, tá? Tudo isso são macetes que vão deixar o seu arroz grudadinho no final para poder ficar com cara mesmo de comidinha japonesa. Aí, ó, dá uma mexida legal, assenta o arroz aqui no fundo e fica de olho. Quando essa água começar a ferver, a gente vai abaixar o fogo. Fogo mínimo, panela tampada e ele cozinha em 10 minutos. Depois desses 10 minutos você vai desligar a panela e vai manter ela tampada por mais 10 minutos antes de mexer nesse arroz. Combinado assim? Então quando começar a ferver, a gente fica sabendo aqui, eu vou te mostrar. Ó, vou dar uma viradinha nesses franguinhos aqui que eles estão acabando de dar mais uma dourada. Olha lá, quanto mais douradinho ficar aqui, melhor, tá? Porque a gente quer essa crocância e como ele vai ficar embebido em molho, então essa crocância ela tem que estar muito presente nesse franguinho. Então deixa mesmo apurar essa crocância, esse fundo de panela que se formou, que é esse agarradinho que a panela dá, que você pode observar aqui, ó, tá vendo? Que ela tá sujinha, e isso vai trazer sabor para o nosso molho. O molho tá aqui, ó, a gente misturou molho shoyu,
saquê, que eu já te contei no último bloco também que você pode substituir por vinho branco, tá? Ou até mesmo a cachaça, diminui um pouquinho se for usar cachaça, porque o saquê e o vinho branco, eles são menos alcoólicos, bem menos alcoólicos que a cachaça. Aí aqui tem açúcar também, uma quantidade boa de açúcar e amido de milho. O que eu tô fazendo aqui, ó, é misturando, porque o amido de milho ele tende a pousar, né? Pra gente poder jogar lá dentro e todo o amido aqui pra dentro. Ó, o fogo baixo, tá? A gente vai então despejar esse nosso molhinho aqui no nosso frango. E agora ele vai passar por um processo aqui de reduzir esse molho. O amido vai ajudar a engrossar, vai ajudar a transformar esse molho num caldinho, né? Bem grossinho, bem bonito. Então, e também vai ajudar a cozinhar as partes mais grossinhas do nosso frango, porque por mais que a gente tenha grelhado, como eu já te falei, né, a carne de frango ela jamais deve ser consumida mal passada. Então, essa é a forma como a gente vai fazer agora de reduzir o nosso molho com os franguinhos dentro, vão ajudar já a acabar de cozinhar o que ainda tá faltando, ó. Você vê que eu tô virando eles aqui, né? Porque eles pegaram o molho embaixo, agora a gente quer que esse molho ele grude no frango aqui dos dois lados. Então de vez em quando você vem aqui e vira. Eu vou subir um pouquinho o fogo para começar a ferver. E aí quando começar a ferver, a gente vai abaixar o fogo e vai deixar esse nosso molho tarê aqui reduzir por mais ou menos 5 a 10 minutos. Você vai observando a textura. Na hora que ele estiver parecendo uma calda bem bonita e dourada, aí você pode desligar e servir. Foi o tempo aqui, ó, de começar a ferver o nosso molho, tá vendo? Ele tá quase fervendo, ainda não vou abaixar o fogo, vou esperar essa fervura aumentar. O nosso arroz começou a ferver aqui também na panelinha, ó. Dá uma olhada aí na nossa panela de arroz, que está começando a levantar ali a fervura. Então é hora da gente tampar o nosso gohan, abaixar o fogo, então fogo baixo, e conta 10 minutos. Depois de 10 minutos cozinhando, você espera 10 minutos para destampar a panela e mexer nesse arroz, combinado? Então ele vai ficar aqui quietinho, não tem sal, não tem tempero nenhum, é só arroz. O tempero tá aqui no nosso molho gostoso, ó, que começou a ferver. Olha como ele já ferve, parecendo uma calda, ó. Já vou até te mostrar, ó, que ele já tá grossinho, tá vendo, ó? Agora fogo baixo para ele, ó. Olha aí, ó a textura desse molho, ó. Tá vendo? Ele vai descer em fio já, ele tá quase ainda no ponto, tá vendo? E aí você vai deixando aqui mais uns 5 minutinhos é o suficiente, não deixa secar muito também não, que a gente precisa desse molho para molhar o nosso arrozinho, combinado? Gente, eu vou passar aqui, ó, esses franguinhos por um prato para poder facilitar aqui o empratamento. E eles estão aí, ó, super douradinhos nesse molho maravilhoso que é o tarê, né? O nosso frango teriyaki. Então, você vai cortar o filé, dá uma abrida nele, né, nas partes mais altas você vai cortando assim, ó, filetando, aí depois você dá uma batida usando a faca. Se você tiver aquela martelinho de bater carne, pode usar, mas não é para deixar muito fininho não, tá? É só para dar uma afinada rápida. Aí você vai grelhar, você vai, antes de tudo, empanar, temperar com sal e pimenta e empanar na farinha de trigo. Só farinha de trigo de um lado do outro, frigideira quente com um pouquinho de óleo. Você vai lá e vai grelhar lentamente, aquece bem a frigideira, mas deixa o fogo brando, deixa ele fritando devagarzinho, 10 minutos de cada lado. Depois você vai misturar todos os ingredientes do molho, o shoyu, o saquê, o açúcar e o amido de milho e vai colocar por cima do frango para reduzir e acabar de cozinhar o frango por dentro. 5 minutinhos para ficar esse molho bem bonito e brilhante que tem aqui. O arroz japonês, o nosso gohan, ó, que tá aqui saindo fumaça. Você vai pegar primeiro, vai lavar esse arroz. A gente fez 100 gramas de arroz aqui. Então você vai precisar de 100 gramas de arroz, 300 ml de água e só isso. Lava o arroz até a água sair transparente. Você vai precisar passar a água ali umas 4 ou 5 vezes até ela começar a sair transparente, sair todo o excesso de amido do arroz. Pré-aquece a água, aguinha morna, aí você vem e entra com o arroz. Quando começar a ferver, abaixa o fogo, deixa a panela tampada, 10 minutos, fogo baixo, depois desliga a panela, deixa mais 10 minutos antes de abrir. Tá pronto o nosso arroz e aqui a gente vai usar para finalizar aqui também, ó, umas tirinhas de pimentão e tem ali a nossa cebolete picadinha, pode ser salsinha, pode ser cebolinha comum, você pode finalizar até mesmo com coentro, manjericão, vai ficar muito legal.
Vamos então pro empratamento. Ó, esse prato ele é servido aqui no donburi, né? Que é essa tigelinha, né? Que a comida japonesa geralmente quente eles comem assim ao invés do prato. Vou colocar aqui um pouco do nosso arroz, ó, e observa como ele é grudadinho. Ele é assim mesmo, tá? Ele tem que ficar nessa textura mais grudadinha pra gente poder conseguir comer no palitinho, ó. Então vou colocar aqui um arrozinho. Vou pegar, só pegar o pegador aqui, ó. Vou pegar uma tira desse frango aqui, vou fatiar ela. O japonês ele tem essa questão de sempre servir a carne fatiada, né, numa cultura de facilitar ali o trabalho de quem vai consumir o prato. Então, pensando nisso, eles já servem ela fatiadinha, ó. Então a gente vai fazer as tirinhas assim e vai transferir ali para o nosso prato, elas ajeitadinhas aqui para o nosso donburi. Aí eu vou pegar um pouquinho do molho, é claro, tem uma colher aqui para molhar o nosso arroz, porque como você viu, né, esse arroz ele é feito completamente sem tempero. Então você vem, ó, rega aqui o seu franguinho, coloca mais um pouquinho no arroz e finaliza aí usando, ó, o pimentão vermelho em tirinhas, não exagera muito, né, que o pimentão tá cru. Então, ó, a gente vai pegar algumas tirinhas aqui para finalizar o nosso prato e também a ceboletezinha, ó. Que isso, hein? Com o hashi a finalização, agora é só experimentar e ser feliz. Rufem os tambores, Paulinho. Será que tá gostoso? Ó, vou pegar uma tirinha desse frango com um pouquinho do arroz aqui. Que delícia. Faltou falar, né? Itadakimasu.